Folcha! Olás, olás, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos, todes. Eu sou Áviles MacMorrigan D'Artagnan Abdias e estou aqui com vocês para mais uma edição, mais uma palestra do Encontro Paulista de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico. Vou ajustar a minha tela para a gente iniciar então o nosso bate-papo de hoje. Bem, como vocês podem ver, minha palestra se chama Envar, do Manifestação e Possessão no Druidismo. Neste tema que eu apresento para vocês, nós vamos conversar um pouco mais aí a respeito desse tema complicado. Talvez não, talvez sim, né? Para muitas pessoas, falar de manifestações, de possessões no druidismo é um tema tabu, é um tema complicado. Para outras, estão entrando aí nessa jornada, descobrindo essas potencialidades, descobrindo essas manifestações e sem saber, né? sem conseguir se aprofundar, se entender, se encontrar nesse processo, né? E cometendo algumas gafes, alguns erros, né? Alguns processos nessa direção. Então, para quem não sabe, para quem não conhece, né, eu pratico, né, a técnica da possessão, da incorporação, da canalização, né, através das manifestações. Né. O meu grupo, que eu vou falar daqui a pouquinho, foi fundado através dessas práticas, né, através dessas manifestações que chegaram de forma relativamente autônoma, mas muito segura, de maneira muito segura. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso e da importância de se ter alguns cuidados nessa direção. Também é sabido, né, que essa palestra ela é quase que uma reutilização, aí, um remake, né, da palestra que eu fiz em 2019 ou 2018, presencialmente no Encontro Paulista também, né, que aconteceu presencialmente em São Paulo, capital, né, se eu não me engano foi 19, né, quando eu e Lívia Biancalana, do Kersale, trouxemos esse tema, inclusive saltando o Envar, né? Falando dessa figura. E eu estou trazendo novamente esse tema. Na época foi mais um bate-papo e agora eu quero me dar um luxo de uma aprofundada, né? Eu quero trabalhar um pouco mais alguns conceitos, alguns temas, para que a gente possa se alinhar melhor em relação a isso, tá certo? Então é importante eu falar desse lugar, né? É importante eu falar desse espaço. Também é importante relembrar que logo em 2018, no Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstruísmo Céltico, nós tivemos a presença da Erin Rowan Lowry, que carinhosamente, num bate-papo, né, respondeu perguntas a respeito da possibilidade de possessão de manifestações dentro do druidismo, ao que ela respondeu positivamente, né, e inclusive nos lembra das nossas tradições de terra, das nossas tradições locais, que trabalha essas possessões e que ao trabalhar essas possessões nos oferece um ferramental mais interessante, não para a gente copiar e colar, não para trazer essas tradições, porque isso é apropriação, mas para a gente aprender, considerando que essas manifestações dos celtas até os dias de hoje não chegou para a gente, né, com um ferramental próprio das culturas célticas. Então a gente precisaria adaptar, precisaria trazer isso para os nossos debates, precisaria trazer isso para o nosso dia a dia. Né? Ah, Juntamente com isso, a Erin, né, ela também traz para a gente o relato de que outros grupos lá fora, internacionalmente, estão trabalhando em algum nível essas manifestações também. E isso não é só nosso, brasileiro, né? Mas sim, o jeito como fazemos é um jeito brasileiro, até porque a gente pratica o que poderíamos chamar de um druidismo brasileiro, um druidismo abrasileirado, né? Afinal de contas, não faz sentido a gente viver algo simplesmente porque o outro lado vive, simplesmente porque alguém em algum lugar está vivendo. Né? É muito importante que a gente se atenha à nossa terra, à nossa regionalidade, ao nosso espaço, né? Que a gente entenda esse lugar para que a nossa espiritualidade faça sentido na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então,
é com base nessa reflexão que eu trago essa palestra. Entendendo aqui, em primeiro lugar, que não estou falando que todos os grupos precisam fazer possessão, fazer manifestações, todos precisam trabalhar com isso. Vão ter grupos mais ritualísticos, vão ter grupos mais filosóficos, vão ter grupos que vão trabalhar talvez mais a manifestação, mais a possessão, mais um, mais o outro, em alguma nuance mais intensa, menos intensa. São plurais, né? E a ideia não é, inclusive, fazer um manual. Não é, eu não vou dar um ferramental aqui numa palestra. Eu não vou ensinar ninguém a fazer manifestação, possessão ou trabalhar isso, porque isso seria inapropriado para esse espaço, tá? Eu acho que trabalhar, desenvolver esses dons, desenvolver essa técnica, né, se posicionar em relação a esse espaço requer tempo, requer qualidade, requer pesquisa, requer profundidade. E isso nós não temos tempo, nós não temos qualidade para fazer numa palestra, nem mesmo em um evento, em um workshop, né? É algo que se desenvolve cotidianamente, lentamente, paulatinamente, tá? Então é importante que eu diga isso para que ninguém ache que minha palestra aqui é um manual de como fazer ou então uma verdade absoluta. Inclusive, o que eu trago nessa palestra relacionado a Envar é uma interpretação minha. É uma interpretação que, ao ler os textos, ao me debruçar sobre isso, eu trago para vocês. Trazendo o meu ferramental próprio, o meu estudo, as minhas bases, as minhas referências e também o fato de ser cientista da religião, né? Sou antropólogo de formação, com mestrado, doutorado em ciência da religião, professor da Universidade Federal de Sergipe, no núcleo de graduação e na pós-graduação em ciências da religião. Né? Então eu trago também esse ferramental interpretativo para ler esse personagem, para ler essa entidade mística, mágica, né? Que é Ingvar, e a partir disso traçar um paralelo do que a gente poderia ter dentro da mitologia, dentro das bases célticas, irlandesas nesse caso, né? Sobre como pensar aí, ou começar a pensar os processos de manifestação e de possessão no druidismo contemporâneo, né, no que a gente pratica hoje. Dentro do druidismo clássico, nós não temos esse tipo de manifestação, até onde eu saiba. Né? Dentro dos reconstrucionismos, isso pode aparecer em algum nível, em alguma forma. Dentro dos paganismos, isso também pode aparecer em algum nível, em alguma forma, ainda que nos reconstrucionismos seja mais raro, nos paganismos um pouco incomum, né? E no druidismo contemporâneo, pelo menos o brasileiro, isso está aparecendo de uma forma ou de outra, né? Em alguns lugares, em alguns nichos, e geralmente causando dúvidas e trazendo problemas porque esse tema é tabu. E a gente tem que deixar de ter isso como tabu, a gente tem que deixar de ter isso porque se está acontecendo a gente precisa aprender a lidar. Se alguém está vivenciando, a gente precisa saber nortear. Silenciar não ensina ninguém, mesmo que seja para dizer não quero, não vou, não pratico, não comungo, não gosto. Eu preciso conhecer, eu preciso entender para que quando eu tiver isso acontecendo na minha frente eu saber lidar. Tanto na casa do outro, né, no espaço do outro, quanto se um dia acontecer no meu espaço. Porque a espiritualidade é múltipla, é ampla, é profunda e a gente precisa de fato trabalhar isso, tá? Pelo menos conceitualmente, compreensivelmente. Então, eu vou trazer aqui não verdades absolutas, mas sugestões para pensarmos, para iniciarmos uma conversa, para começarmos a pensar sobre esse tema, tá certo? E aí, nessa direção, a gente pode depois, num outro momento, numa outra dinâmica, pensar em orientações, em possibilidades, em desenvolvimentos, mas muito disso vai depender do contexto de cada um, tá certo? Então, fico com essa ressalva inicial para que a gente possa começar aí. Inclusive, aproveito para pedir desculpas a vocês, né? É, caso eu
Caso tenha algum ruído, desculpem, né? Caso tenha algum ruído externo, eu moro muito próximo de uma avenida, então por mais que eu esteja tentando isolar todos os sons aqui, eventualmente carros, buzinas, ruídos podem interferir aí um pouquinho. Então peço a compreensão de vocês e me desculpo caso isso aconteça, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa base. Deixa só eu fazer uma pequena conferência. Se estamos gravando de forma correta. Deixa eu ver se minha tela vai. Tela que foi. Deixa eu fazer essa sondagem aqui com a gente. Tudo é ao vivo, viu, gente? Tá, estamos gravando a tela. Então, eu não vou fazer esse corte, já aviso vocês. Eu não gosto de edições de vídeo, mas estou fazendo só o teste aqui ao vivo e a cores, porque comigo tudo é ao vivo. Ah, mas vamos lá, tá certo? Peço desculpas a vocês por esse pequeno teste. Então, como eu tinha me apresentado, eu sou D'Artagnan Abdias, de nome religioso Avolis MacMorrigan. Eu sou o druida e fundador do Lanian Yalar Clan, um clã brasileiro, né, um grupo brasileiro com sede em Juiz de Fora, Minas Gerais, mas que tem membros aí por todo o Brasil. Né, quem quiser seguir na nossas redes Lag Clan. Um grupo que hoje, nos seus 12 anos, pode dizer: nós nos originamos a partir de processos incorporativos. Houve na nossa gênesis uh, um processo de incorporação guiada com a deusa Morrigan, né, a quem já vinha se manifestando anteriormente, no caso em mim, eu fui o receptáculo, o médium, né? É, já vinha se manifestando previamente em outros grupos de estudos, em outras dinâmicas, né? Então eu tenho um trabalho com ela. O clã ele nasce em 2013, mas a gente poderia dizer que eu comecei os processos incorporativos lá em 2009, né? E posso dizer que foi assustador no início. Eu não conhecia, eu não tinha referências, eu não conhecia grupos druídicos, por exemplo, que trabalhassem. Na verdade, não conhecia grupos pagãos que trabalhassem os processos de incorporação. Então, para eu entender o que estava acontecendo, foi um pouco mais assustador e difícil do que é hoje. Mas isso com a ajuda de amigos, com a ajuda de pessoas que estavam na época, né, com os meus colegas ali de grupo, a gente foi entendendo o que estava acontecendo e mapeando, aprendendo a lidar. E eu acho que é nessa direção que no final dessa palestra eu quero chegar com vocês, tá? Também sou druida do Feed na Magian Shi, né, e do Templo de Avalon, né? Então, Instagram e também o Bosque Sagrado. O grupo coordenado pela Rowena Aranhort, né, minha querida amiga e druideza também junto comigo. A quem eu devo muita honra, porque foi o Templo de Avalon, foi o site Templo de Avalon que me trouxe para o druidismo, que foi meus primeiros alvos de estudo, as minhas primeiras bases. Então, para mim é muito bom estar, né, presente aí no Feed Nemad, fazer parte desse grupo, desse time de pesquisadores, de praticantes aí, desse clã também muito querido por mim, tá? O Feed Nemad não pratica de forma habitual, na verdade acho que de forma alguma, a incorporação. Então não faz parte do escopo do Filho na Média. Quando eu falo de fazer incorporação, de praticar incorporação, eu falo do LAG, né, do Lanier Larclan, que é o meu grupo de origem, o grupo que eu fundei, o grupo que está aí há 13 anos, tá certo? Ambos os grupos são filiados ao Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico, CBDRC, né, o o Instagram tá aí também, underline CBDRC, né? É, que é esse conselho grande, né? Esse grupo maior aí que acaba nos congregando na direção de construirmos uma prática mais estável, tá certo? Então essas são as minhas bases dentro do druidismo, da onde eu venho, né? Então dos meus lugares de fala, como eu disse, sou druida, sumo sacerdote do Lanian Larclan,
Sou professor universitário, né, da graduação e pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Federal de Sergipe. Sou doutor em Ciência da Religião, doutor e mestre em Ciência da Religião, né, e graduado aí em Ciências Sociais com ênfase em Antropologia, tá certo? Vamos lá então. Primeiro vamos entender quem é Anvar, né, na mitologia. Anvar é o cavalo mágico do deus Manannán-mác Lir. Manannán-mác Lir é o deus do mar, né, dos mares, deus dos oceanos, aquele que rege além das 9 ondas. Tudo que está após as 9 ondas pertence ao seu domínio. É também o senhor do outro mundo. O outro mundo é um termo bem mais genérico, mas muito preciso entre as comunidades célticas, principalmente irlandesas, para definir o mundo espiritual, o lar dos deuses, dos encantados, né, dos ancestrais. É o outro mundo, a outra realidade, não necessariamente uma outra dimensão, tá? Mas eu não vou entrar muito em explicar o outro mundo aqui, porque senão a gente se desvia muito desse tema. Mas Manannán é esse senhor do outro mundo, ele é um psicopompo, né? Então ele é um senhor dos portais, ele trabalha, ele é o barqueiro que leva as almas, que leva as pessoas para as ilhas do outro mundo. Ele então é um Deus que faz essa passagem, que rege essa transição, né? Que rege esse espaço de comunicação entre os mundos. Ele rege os portais que se abrem, que se fecham através do seu manto mágico, que são as próprias brumas, que se levantam para ocultar ou revelar esse mundo encantado, esse outro mundo que existe para além da nossa realidade, tá? Então, Anvar é, em primeiro lugar, o cavalo mágico do deus Manannán-mác Lir. O seu nome, né, então o nome de Anvar significa espuma do mar, e ele é geralmente descrito como um corcel branco. Naturalmente, ele está associado a essa ideia da brancura, muito provavelmente pela coloração da espuma do mar mesmo. Anvar é um cavalo capaz de andar sobre a terra e sobre o mar sem se cansar. Então ele é um cavalo que anda ali sem precisar de descanso, tá? Tanto pela terra quanto pelo mar. Ele anda acima, não é nadando no mar, ele anda acima, como a espuma do mar mesmo, né, que fica boiando em cima do mar. Ele anda acima do oceano, ele é capaz de cavalgar pelo oceano como se fosse terra firme. Em algumas versões, a gente encontra a capacidade dele de também andar pelo ar. Mas essa capacidade é mais rara, ainda que eu não duvide, né? Porque aí a gente tem os três reinos celtas, os três reinos irlandeses, céu, terra e mar, né? Então, ou seja, o ar, a terra e as águas, né? Eu não duvido muito nessa direção, mas são versões mais raras e nem sempre consensuais entre os historiadores, entre os estudiosos aí, essa capacidade dele de andar pelo ar. Ele transporta com segurança as entidades do outro mundo para este mundo e vice-versa, né? Também transporta de volta para o outro mundo. Geralmente ele é descrito fazendo esse caminho, do lado de lá para o lado de cá, tá? Em poucos lugares ele é descrito do lado de cá para o lado de lá. Mas ele eventualmente também aparece com uma descrição de transitar entre lugares deste próprio mundo ou entre lugares do outro mundo. Então ele poderia facilmente transitar de um lugar deste mundo para outro deste mundo, ou de um lugar do outro mundo para outro do outro mundo. Mas o mais habitual das relações é sempre ele estar trazendo alguém de um outro mundo, do lado de lá, dessa terra além das 9 ondas, desse espaço mágico encantado que fica no desconhecido, né, para o mundo de cá, para a nossa realidade, tá? Foi emprestado a vários deuses e heróis da mitologia. Então, Manannán, apesar de ser o deus dono deste cavalo mágico, ele eventualmente empresta esse cavalo para alguns deuses e alguns heróis mitológicos, pontualmente, tá? A gente vai entender um pouco esse empréstimo também. E nessa direção a gente pode entender de uma forma genérica que Anvar significa
a ligação, né? Simboliza a ligação entre os mundos. Ele representa essa conexão, essa ligação entre os mundos, essa manifestação para já começar a trazer, né, do mundo sagrado, do outro lado, do outro mundo, do mundo de lá para o mundo profano, para esse mundo, para essa realidade, para o lado de cá, tá? Na mitologia irlandesa, né, o Ingvar vai aparecer no ciclo mitológico e no ciclo de Ulster, tá? Então, quando a gente associa para procurar, não existe um mito específico. Na verdade, nenhum dos mitos celtas, não só os irlandeses, vão ter um mito do deus tal, ou um mito de tal entidade. Ele vai estar, essas entidades, esses seres vão aparecer ali numa miscelânea, em meio a várias crônicas, em meio a vários espaços. Então a gente não pode falar de um mito só de Envar, né? Só, Envar aparece em tal mito, está descrito de tal forma. A gente vai ter que pesquisar, que ler, que ver aonde ele aparece, tá? Então vejam, ele aparece principalmente no ciclo mitológico e no ciclo de Ulster, certo? Ambas mitologias irlandesas. Então a gente está falando aqui a partir de uma perspectiva irlandesa. No Cerundroma Schnartai, ele vai aparecer, né, que é uma das primeiras citações que vai associar Ingvar com esse poder de transitar entre os reinos. Ele vai aparecer sendo dito que Manannán possuía o cavalo Ingvar, capaz de atravessar tanto a terra quanto o mar. Tá? Esse manuscrito, o Kerrum Droma Schnartai, ele está perdido na sua integridade, tá? Mas ele foi recuperado e preservado por algumas citações. A gente já conhece uma série de mitos, uma série de histórias que iriam compor muito provavelmente esse manuscrito, mas como esse manuscrito se perdeu, essas histórias estão sendo arroladas na forma de coletâneas. Então a gente não tem o manuscrito inteiro, nós não temos muitas referências, mas ele é referenciado inclusive em outros manuscritos, como escritores que citam, né, livros mais antigos do que eles. Então esse manuscrito segue sendo aí um manuscrito citado por outros e ele nessas citações é referenciado a esse manuscrito uma das primeiras vezes em que Envar vai aparecer como o cavalo de Manannán, né, capaz aí de atravessar a terra e o mar, certo? Percebam que nesse manuscrito aparece a transição entre os reinos. Então é aqui que entra aquela polêmica se é terra, mar e céu ou se é terra e mar, certo? Nós temos também o Iangron Turan, né, a destruição dos filhos de Turan, que é um dos momentos mais conhecidos onde Envar aparece, né? Que é quando Manannán empresta Envar e outros de seus tesouros ao deus Lu para ajudá-lo a realizar jornadas impossíveis durante a penitência, a Eric, né, dos filhos de Tura. Brevemente, os filhos de Turan teriam matado Dylan, né, Dylan não, gente, desculpem. Me fugiu o nome agora. Teria matado o pai biológico de Lu. Eu pulei agora para a mitologia galesa. Desculpem, apaguem o Dylan da cabeça de vocês. Teria matado o pai de Lu. Deixa eu até conferir aqui. O nome para passar para vocês para não ter nenhum encanto. Kian. Pronto. Então, os filhos de Turan teriam matado Kian a pedradas. Essas pedras teriam contado a Lu o assassinato e Lu exigiu justiça. E a justiça que Lu exigiu foram 3 trabalhos que os filhos de Túrion deveriam fazer. Nesses 3 trabalhos, eles deveriam requisitar para si, conseguir tesouros mágicos de terras distantes, de lugares distantes, que depois foram fundamentais para a vitória das Turharedana, né, da tribo dos deuses, contra os Fomorianos. Tá? E para ajudar a realizar essas jornadas impossíveis, essa penitência que os filhos de Túrin tiveram que passar, Lu recebe de Manannán, né, emprestado Envar. Então,
Manannan empresta Envar para Lu nessa direção. Inclusive, esse cavalo também aparece, né, Envar também aparece chegando com Lu quando Lu chega entre as Turra de Dana. Ele chega, ele vem da casa de Manannan. Manannan era padrinho, né? Ele foi das pessoas que criou Lu, né? Ensinando inclusive as artes da batalha para ele. Lu recebe de Mananã esse cavalo e outros tesouros, como o elmo que brilha resplandecentemente como o sol e tudo mais, quando ele chega até as Turra de Danann para ser reconhecido como um dos Turra de Danann, né? Portanto como um dos deuses. Então, vindo do outro mundo, vindo da casa de Manannan, vindo do mar, Lu também chega montado em Ingvar. Mas aqui a passagem mais importante, né, que aí essa passagem que eu estou descrevendo, inclusive, é a próxima, né, que é o Lebor Gabalaeren, que é onde aparece essa chegada de Lu, quando Lu chega até chega até as Turra de Dana, né? Mas do que nos interessa aqui na destruição dos filhos de Túrin é que sem a presença de Envar, sem Envar auxiliando ali Lu, as jornadas, as propostas, as demandas não seriam possíveis, tá? O cavalo ele foi fundamental para a realização, para que se conseguisse de fato completar as jornadas, completar aí a Eric, né, a penitência imposta. No Leborga Balaeren, né, um livro das invasões da Irlanda, a gente tem novamente essa menção desse cavalo branco sobrenatural de Manannan associado à travessia entre os mundos. Inclusive nessa citação, aonde Lu chega vindo da casa de Manannan, vindo dos mares, né, montado no Envar, com um elmo resplandecente que brilha como se fosse o sol, para ser reconhecido, para entrar ali nos salões das Turra de Dana, para ser reconhecido naquele espaço. Então, novamente, né, um cavalo associado aí, mais um manuscrito que associa Envar dessa maneira. Não tem muito mais coisa descritiva sobre Envar, né? A gente vai ter algumas referências mais modernas, mais recentes, algumas falas, alguns pesquisadores, algumas interpretações, mas mitologicamente Envar vai aparecer nesses espaços e em algumas poucas citações, em alguns outros poucos momentos aonde a gente vai ter notas de rodapé, ou então a gente vai ter algumas referências de heróis ali do ciclo de Ulster que receberam Envar emprestado aí de Malan, tá? Mas vai aparecer sempre assim, sempre na citação rápida, sem descrever muito como é esse empréstimo ou aprofundar nessa direção. Então, o que a gente pode interpretar a partir das leituras desses trechos, a partir desses apontamentos? Que Envar é um cavalo mágico, ou um tesouro de Manannan. E essa expressão tesouro é importante, né? A gente não precisa e nem deve compreender a noção de tesouro aqui como uma coisa material, né? Mas o tesouro aqui tem muito mais a ver com essa posse preciosa, com um artefato ainda que vivo, ainda que vivo, né? Como Envar, por exemplo, mas que é um artefato mágico, algo, uma ferramenta, vamos pensar assim. Mesmo que uma ferramenta viva, mas uma ferramenta de alguma deidade. A maioria dos tesouros são ferramentais, são joias, são armas, são é, é, como que eu posso dizer, amuletos, artefatos de poder, tá? Que cumprem algum tipo de função. E Envar, ele é descrito, inclusive no original, quando a gente pega o irlandês original, muitas vezes aparece a palavra para tesouro. Então ele faz parte desse tesouro de Manannan, tá? Ele é capaz de transitar entre fronteiras impossíveis, então, ou seja, ele transita mesmo quando a fronteira, quando o espaço é impossível de ser alcançado, ele alcança. E aí a gente tem a referência do mar infinito, né, dessa ideia do oceano mesmo, da vastidão do mar, quando a travessia entre os mundos. Ele é emprestado por Manannan aos escolhidos. Não é qualquer um que ganha Envar. Não é qualquer um que Manannan presenteia e empresta, e na maioria das vezes não é pedido,
nenhum desses heróis, nenhum desses deuses que recebeu Envar nas mitologias pediram a Manannan por este tesouro. Este tesouro é doado, é emprestado do Deus para aquela pessoa, para aquela entidade. Então ele é uma montaria que transporta com segurança o seu cavaleiro entre os mundos, tá? Então vamos perceber que ele é uma montaria para transportar o cavaleiro entre os mundos. Ele é um tesouro que auxilia no cumprimento das jornadas, sejam essas jornadas heróicas, mágicas ou espirituais. Então a função de Envar, mais do que andar sobre as ondas, mais do que andar em terra e mar sem se cansar, é auxiliar no cumprimento das jornadas, né? Ou seja, é você conseguir cumprir, realizar as suas jornadas. Porque o barco de Manannan já é um barco que te leva a qualquer lugar da Terra. Então a função de Envar não é te transportar de um lugar ao outro, porque o barco de Manannan também consegue navegar deste mundo para o outro mundo e para qualquer outro lugar, né? Então nós não estamos falando de uma entidade, de um ser, de um tesouro, de um cavalo, cuja função é o transporte. A função aqui é o cumprimento das jornadas, né? E enquanto equino, uh, Envar está associado aí, está ligado à ideia de soberania. Na maioria das vezes, a soberania está associada à égua, principalmente pelos ritos de entronamento, aonde os reis se casavam com éguas sacrificiais na Irlanda, né, representando esse casamento com a terra. Então, os cavalos, na maioria das vezes, os equinos, principalmente as éguas, estão muito associadas à ideia da terra, da soberania, da realeza e, portanto, da manifestação, né? A ideia de que a terra é a manifestação plena da soberania, né? Inclusive, se a terra está pobre, infértil, representa que aquela soberania está com problema. Então, os equinos também representariam, a partir de uma interpretação hermenêutica simbólica, a manifestação da realeza. Né? A manifestação, e aqui realeza eu não estou falando de reis apenas, não, mas da realidade, né? Da realeza, daquilo que é real, daquilo que, mesmo que espiritual, que extraordinário, que sobrenatural, que mágico, se faz real, se manifesta em majestade, se manifesta em realeza, em soberania, em imponência, tá? Por isso, inclusive, muitas das imagens mais clássicas sobre as Turra de Danann mostram as Turra de Danann em cavalos brancos, em sua maioria, né? Os desenhos mais clássicos, a gente vê eles em cavalos brancos. Obviamente que são desenhos mais medievais ou com pegadas medievais, então eles parecem até meio santos ali, mas com auréolas não, com aquele brilho, né, que eu esqueci o nome agora, com uma aura dourada em volta deles. Ainda que a gente tenha essas associações, a ideia dos cavalos suscita isso, suscita essa soberania, essa majestade, essa realeza manifestada, tá? Bem, aí a gente entra então no tópico sobre manifestação, possessão e incorporação. A gente já entendeu um pouquinho sobre Ingvar, eu vou voltar nele daqui a pouco. Mas a gente já pode começar a pensar sobre esses termos, tá? Manifestação, possessão, incorporação, canalização. São termos diferentes, com significados diferentes, ainda que a gente não tenha o termo incorporação em inglês, tá? Então, caso vocês vão pesquisar alguma coisa ou conversar com pessoas em inglês, lembrem-se que incorporação e possessão nas línguas inglesas são a mesma coisa e julgo dizer que talvez até em Portugal. A ideia de incorporação ela é mais brasileira. A palavra incorporação ela é usada mais como brasileira para muitas vezes diferenciar a ideia da possessão demoníaca da Igreja Católica. E aí percebam, inclusive nós não estamos falando em momento algum dessa palavra possessão como algo negativo, tá? Para a gente entender o que eu estou chamando de cada um desses conceitos, manifestação
é todas as vezes que o sagrado ou o divino se revela para o ser humano. Se for uma revelação em sonho, em imagem, um animal que aparece para você, um presságio, uma leitura oracular ali em que você viu a Auen, por exemplo, como no Encontro Brasileiro de Druidismo de 2023, em que a gente viu raios de sol penetrando uma árvore, né? E a gente teve aquilo como uma manifestação. São manifestações. É todas as vezes em que o sagrado se revela de alguma forma, você consegue sentir, perceber, né? O sagrado ele se revela ao humano. Qualquer vez em que isso acontecer, é uma manifestação. Tá? Possessão é quando um indivíduo é tomado pelo sagrado. Então há aqui o que a gente fala da tomada, da posse do sagrado. O sagrado requisita aquele indivíduo, requisita aquele corpo. Então aquele corpo passa a ser tomado pelo sagrado. E que nem sempre precisa ser na oralidade, no que a gente vai ver de incorporação, né? Porque aí a gente consegue diferenciar esses dois nessa direção. Pode ser através da oralidade, quando o sagrado fala, come, bebe, dança, pela voz, pela boca, pelo corpo do médium, né, da pessoa, mas essa possessão pode ser através do transe, por exemplo, tá? É, então o sagrado ele pode se manifestar em um transe que às vezes é até imóvel, ou vai ter expressões de dança, ou vai ter expressões faciais, ou vai ter várias outras expressões, tá? Inclusive a possessão ela é muito comum em várias tradições no mundo inteiro. A gente tem possessão no hinduísmo, a gente tem possessão nos povos nativo norte-americanos, nós temos ritos de possessão em povos nativos indígenas, latino-americanos, né, da Latinoamérica. Nós temos possessão em povos africanos, nós temos possessão em povos oceânicos, na Oceania, nós temos possessão em povos da Europa, tá certo? Então, a possessão ela é um fenômeno universal em quase todos os povos e culturas em algum nível. Em alguns deles são criminalizadas, né, são vistas com maus olhos, porque os espíritos, os seres que fazem a possessão, não são considerados bem-vindos, não são considerados com boa índole, como no caso do cristianismo, mas na maioria dos lugares a possessão é vista como a tomada do sagrado e, portanto, ela é sagrada. Ela aparece de forma sagrada. Ela aparece como o sagrado que se manifesta na terra. E nessa direção, na maioria dos lugares, a possessão disciplinada, a possessão credibilizada, né, feita a partir de pessoas que desenvolveram, que têm a credibilidade, a confiança, é, são válidas e são consideradas importantes para aquela comunidade religiosa espiritual. Já a incorporação é um tipo de possessão em que o sagrado habita temporariamente o corpo do indivíduo. Então a incorporação é um habitat. O que, que isso significa? Significa que quando você incorpora, o sagrado fala, come, bebe, dança a partir do corpo daquela pessoa. Então, aquele corpo se torna o receptáculo e o ferramental pelo qual o sagrado vai se manifestar. Em outros níveis de possessão, a tomada do sagrado pode ser mais violenta, com trejeitos, com o corpo daquela pessoa sendo remodelado ali em alguma instância, em alguma espécie, né? Obviamente que aqui não é um filme de terror, né? Então a gente não vai ver aqueles efeitos especiais todos, mas do corpo sendo remodelado ali para a posse. Na incorporação, é como se o sagrado se ajeitasse dentro daquele corpo. Ele vai também sofrer transformações, aquele corpo vai assumir trejeitos, vozes, posturas, coisas que não são natas daquele corpo, mas o sagrado aqui, ele mais habita o corpo, ou seja, ele mais permanece dentro daquele corpo do que o corpo é que é tomado ali, que é modelado pelo sagrado, tá? Então, a incorporação, a gente poderia dizer, é um tipo de possessão mais pontual, que é essa que a gente vê muitas vezes acontecendo, é,
e que o sagrado se adapta um pouco mais ao corpo, se adapta mais ao médium, enquanto na possessão mais genérica pode acontecer, porque a possessão ela engloba a incorporação inclusive, né? Então na possessão pode acontecer do sagrado requisitar o corpo e, portanto, alterar ali algumas dessas funcionalidades, alterar algumas coisas, né? Modelar esse corpo mais à sua imagem, mais à sua forma, tá? Isso não significa que a pessoa em incorporação vai estar acordada ou vai estar o IA de possessão vai estar dormindo, no sentido de ter consciência. Em ambos os casos, a consciência pode acontecer, a consciência ter ficado ativada na possessão e na incorporação, assim como a dormência, né, a ausência de consciência durante esses atos, pode acontecer tanto na possessão quanto na incorporação, tá certo? Termos de incorporação e possessão em línguas inglesas são fundidos como um termo só, para a gente ver como que isso é confuso até dentro da terminologia. Entre religiosidades de matriz afro-brasileira, eu já ouvi, por exemplo, a ideia de que a incorporação acontece uma vez só. Quando se faz a cabeça para o santo, né, aquele santo passa a morar dentro daquele corpo. Então, ali se tem a incorporação. A manifestação, o processo de possessão, no momento em que a entidade baixa, no momento em que há aquela manifestação da entidade ali, não é uma nova incorporação, mas uma manifestação da incorporação que já foi feita antes. É um conceito bem interessante, né? De que o sagrado passa a morar naquele corpo e quando o sagrado passa a morar naquele corpo, ele consegue se manifestar através daquele corpo. É um conceito que eu gostei bastante quando eu conversei, mas é um conceito local, pontual dessas religiosidades. Dentro da expressão do conceito mais amplo, isso não precisa acontecer, tá? Esse conceito pode ser usado de forma mais livre, mas fica aí essa deixa para a gente pensar a respeito disso futuramente, iniciar essas conversas. Canalização. A canalização ela é quando a pessoa serve de mediador, transmitindo mensagens, energia do sagrado, mantendo uma certa consciência própria. A canalização ela é um nível de possessão, de incorporação mais baixa, em que a pessoa e o sagrado se ligam como um canal, como um telefone, tá? Então, na canalização, a pessoa geralmente mantém um pouco mais da consciência, ela não precisa lembrar, mas a consciência dela permanece ativa no sentido de que o próprio sagrado usa aquela consciência para falar, para usar línguas, para conseguir se comunicar através daquele ferramental e também para entender a ferramenta do que está acontecendo, em um nível mais extremo de canalização. Já no nível mais baixo, aquela pessoa pode estar como a gente chama de emanada, né? A gente costuma usar essa ideia de que ela está emanando. Então ela está irradiando aquela energia, aquela energia está se manifestando através dela, né? Em tradições afro-brasileiras a gente vai ouvir a expressão está encostado, né? É, é quando essa pessoa ela vai ser esse mediador. Ela pode transmitir mensagens, ela pode falar, o sagrado pode falar através dela, ela consegue ser esse mediador, ser esse telefone, esse fio que conduz uma coisa a outra. Mas tanto ela ainda tem controle absoluto sobre o que está acontecendo e consciência, quanto a manifestação não está, digamos, inteira. Se é que é possível. Eu acho que uma manifestação 100% do sagrado não há corpo que aguente, tá? Então, eu diria que incorporação, possessão são formas de canalização ou canalização são formas de incorporação e possessão, né? A canalização sendo um pouco mais leve, um pouco mais branda. A canalização ela pode acontecer de diversas maneiras, das mais diversas, e ela era muito praticada nos povos do passado. A gente vai ver muitos registros dos povos europeus falando de canalização e de possessão. Né? O oráculo de Delfos, as descrições do oráculo de Delfos, a gente está falando de uma possessão de Apolo no oráculo. Tá? Também temos a ideia de a canalização através de artefatos, de objetos, né? Onde aquele objeto é um canal, ele representa o poder daquela deidade, como muitas vezes as estátuas, os amuletos, objetos associados, talismãs ali, né? Associados a esses deuses, associados a essas entidades, que ao serem tocados ou serem manipulados de forma ritualística correta, funcionavam como oráculos, como portas-vozes, como canalizações daquela deidade, permitindo que aquela deidade se conectasse com o seu portador ou com aquele que o tocasse, com aquele que tivesse ao seu entorno. Né? Lembrando que oráculo significa aquele que fala pelo divino, né? Aquele que fala a voz do divino, aquele que oracula, que fala, né? Pelo divino. Tá?
Então, na maioria das vezes do passado, principalmente em textos greco-romanos, a gente vai ver muito esses oráculos dentro dessa associação ah, mágico de possessão. Inclusive, os mantes gregos, eles trabalhavam com um êxtase muito parecido com o que a gente chama hoje de xamã, tá? Desse processo de êxtase xamânico. E eles eram adivinhos ali, sacerdotes que trabalhavam com esse tipo de êxtase xamânico, que é um tipo aí de manifestação, tá? É um tipo aí, talvez até de possessão em alguns níveis, mas com certeza de canalização do sagrado, certo? Bem, para a gente entender então melhor como que isso acontece, eu vou trazer um pouco do meu ferramental acadêmico. Vamos falar um pouquinho de Mircea Eliade. Mircea Eliade foi um cientista da religião, um dos fundadores, inclusive, do que a gente chama hoje de ciência da religião, uh, que trabalhou a noção aí do sagrado e do profano. Ele vai dizer que o sagrado e o profano são separados, né, na nossa realidade. O sagrado ele nunca vai ser 100% manifestado. Nós não viveríamos num mundo 100% sagrado. Esse mundo estaria imerso à profanidade, ao mundano. Se a gente quisesse trocar a palavra profana, que às vezes incomoda, né, pela palavra mundana. E que o sagrado ele se manifesta de forma temporária, pontual e específica dentro do mundo, tá? Então essa manifestação, esse toque do sagrado, ele nunca seria inteiro, o sagrado nunca se revelaria, nunca se manifestaria 100% na sua intensidade, da mesma forma como esse toque do sagrado, ele é temporário, ele acontece, o sagrado toca e o sagrado vai. E a nossa função religiosa, o papel das religiões, é possibilitar esse toque do sagrado tanto quanto sacralizar e permitir que esse sagrado e que a sua influência permaneça por mais tempo naquela comunidade, que aquele espaço demore mais para se tornar mundano, se tornar profano, gerenciando espaços onde a conexão, o canal com o sagrado fosse mais perene ou através contínuo, né? Onde o sagrado pudesse se manifestar de formas mais contínuas. Aí a gente vai ter algumas críticas de algumas religiosidades que eu acho que o paganismo pode entrar nessas críticas, de que muitas vezes a nossa visão desse mundo é que esse mundo é sagrado, né? Então a gente não tem uma noção do profano necessariamente. Mas a gente pode lembrar que as Turra de Danann, que são os deuses que representam o sagrado, com a chegada dos milesianos, com o início da Era dos Homens, quando eles perdem a guerra para os milesianos, eles se retiram. Então isso pode ser um significado ali para essa retirada do sagrado do mundo. O sagrado agora passa a habitar o outro mundo, uma outra realidade que não é esta. Ainda que tenha influência, ainda que essa realidade tenha sido moldada, construída e que tenha as manifestações do sagrado, a gente poderia entender que esse sagrado também se aparta, também se divide, também se desloca da nossa realidade para uma outra realidade. Tá? E aí Mircea Eliade vai descrever manifestações do sagrado. Ele vai descrever esses 5 tipos de manifestação do sagrado. Então, nós temos o que ele chama de hierofania. As hierofanias, que significa literalmente manifestação do sagrado, são qualquer manifestações que revelam o sagrado no mundo profano, tá? Então, qualquer tipo de manifestação do sagrado no mundo é uma hierofania. Um exemplo disso, por exemplo, são as colinas, o Xi, né? Esse espaço dentro da Irlanda, essas colinas, esses espaços sagrados representados pelo Xi, que são considerados ali uma manifestação do sagrado. Aquela colina é sagrada, aquela pedra, aquele espaço, ele é sagrado. Ele está conectado com o outro mundo, ele é um canal para o outro mundo, ele é uma manifestação, um lembrete vivo, contínuo, perene que existe nesse mundo que está associado ao outro mundo. Uma hierofania pode ser um objeto, um amuleto, uma árvore, uma imagem, tá? Então qualquer coisa que seja manifestação do sagrado ou que seja um portal para este sagrado é uma hierofania, tá? A segundo tipo é a cratofania. Na cratofania a gente tem a noção de uma manifestação da força, do poder do sagrado. Geralmente, né, em cratofania significa exatamente isso, manifestação da força, manifestação do poder. Geralmente, quando o Eliade fala de cratofania, ele fala da manifestação da ira, do poder, da intensidade divina. Então, um raio, uma tempestade, um furacão, um terremoto, um vulcão,
que manifesta esse poder do sagrado ali e que mostra que o sagrado é poderoso, que o sagrado é intenso. Mas nem só essas intensidades físicas e geológicas compõem aí essa manifestação do sagrado. A gente pode entender a partir da mitologia que a lança de Lu também é uma cratofonia e que muitas vezes, inclusive, é associada ao raio, né? Apesar de ser mais a funda, né? Lu com a ideia da funda do raio que arranca o olho de Balor, mas a lança dele acaba sendo muitas vezes associado a esse espaço, né? A lança que toca, que acerta sempre o seu alvo, não importa a distância. Essa arma de poder, que é uma manifestação pura e simples do poder daquele sagrado, da força daquele Deus. Outra manifestação de cratofonia é Envar, exatamente porque Envar é uma manifestação do sagrado e essa manifestação do sagrado não precisa ser os deuses sempre, tá? Qualquer coisa que está dentro desse espaço espiritual sagrado entra dentro dessas manifestações. Então Envar, ele é uma manifestação desse outro mundo neste mundo. Ele é uma manifestação que mostra que o sagrado pode se manifestar, que o sagrado pode estar aqui. Ele é uma manifestação que garante aí a vitória, a execução nas jornadas, o sucesso das jornadas. Então ele é uma manifestação legítima, por sinal, tá? E ele também entraria aqui dentro de um tipo de cratofania. A epifania é a manifestação visível e concreta do sagrado. Então, para ser uma epifania, ela precisa ser visível e concreta, tá? Tudo aquilo que você consegue ver e, dependendo, tocar, né, neste mundo que aparece para você de fato, não só da sua imagem, não só na sua mente, não só na sua visão, é uma epifania. Um exemplo disso é a aparição de Morrigan como uma mulher sedutora nos mitos, principalmente ali para Corhulan, né? Quando Morrigan aparece, ela aparece nos mitos como uma epifania. Ela se mostra, ela é tocável, mas ela não se revela como sendo Morrigan. Ela não se revela em sua majestade. Então não é uma cratofania e também não é o que a gente vai ver como uma teofania. É uma epifania. Aquele sagrado está ali manifestado. Tanto quando ela se manifesta como uma mulher sedutora, quanto como uma mulher velha, quanto como um corvo ou uma gralha. Tá? Então percebam que a transformação, a metamorfose, seja em animal, em algum objeto, em algo natural, também é um tipo de epifania, quando aquela deidade está manifestada através de algo visível e concreto. Tá? Então tudo que eu consigo ver de manifestação é uma epifania. Um exemplo disso, por exemplo, falando de outras tradições, são as imagens da santa, né, que aparecem nos espelhos, nos vidros, ou então é, é, as imagens que aparecem no céu, na terra, em alguma escultura, em alguma coisa assim. Já quando a imagem chora ou chora sangue, é uma cratofania, não é uma epifania, tá? É uma cratofania, certo? A ontofania, que é talvez o mais difícil da gente interpretar, é a manifestação da realidade do ser. E aqui ser com S maiúsculo, porque não é o ser de ser e estar, mas a essência do meu ser, a manifestação da minha essência, tá? Aquilo que dá consistência e sentido à existência. Então, um exemplo disso é o Poço de Segres, né? Quando a gente fala do Poço de Segres, a gente está falando de um poço da sabedoria que a sua manifestação, inclusive, dá origem ao rio Boyne. Então, o rio Boyne são as águas do Poço de Segres que se transbordaram, né? Que ali inundaram e sacrificaram Boa, por exemplo. Então, para a gente entender o rio Boyne, a gente precisa entender o Poço de Segres. Ou então, Invas ou Awen, né? Que são essa manifestação aí do sagrado fogo divino que queima na terra, na testa dos artistas, a inspiração divina, aquilo que nos preenche e nos faz ser aquilo que somos, que nos sacraliza, que nos mantém vivos, que nos inspira, tá? Então, Imbas e Awen também representam essas ontofanias. E por fim, as teofanias, que o Eliade vai chamar das formas mais
puras de hierofania, mas as mais raras de acontecer. É a manifestação de um Deus, e aí as teofanias. Aqui Eliade vai falar de um Deus, tá? Mas não precisa ser um Deus, pode ser uma outra entidade, em forma divina ou personificada. Então, a teofania é quando aquela entidade se manifesta com a sua verdadeira aparência, quando ela chega de forma personificada, quando ela chega de fato e chega em sua majestade, chega dizendo quem ela é, chega em sua realeza, sem se camuflar, sem usar máscaras ou se metamorfosear, sem aparecer a partir de seus poderes, sem aparecer a partir de suas inspirações, aquela entidade está presente por inteiro. Tá? Um exemplo disso é a chegada de Luatar e o seu reconhecimento, que é quando Lu chega com o Enva, o elmo, né? E aí ele bate nos portões de Tara e perguntam quem ele é, o que, que ele trazia, para ele ser aceito, ele tinha então os talentos, ele diz que é ferreiro, depois ele diz que é bardo, depois ele diz que é médico, e até ele dizer que ele tem todos esses talentos e ser reconhecido como Deus de todos os talentos. Tá? Então, naquele momento, ele é reconhecido como um dos Turra de Dana, ele é aceito como um dos deuses. E ali ele se manifesta, inclusive na passagem tem até um momento em que ele faz uma competição com o Oma, de quem joga a pedra mais longe, e ele ganha do campeão das Torres de Dana, ele ganha de Oma, jogando a pedra mais longe do que o próprio Oma, né? Então mostrando que ele era um deus, a postura, a molde daqueles ali, que ele tem a sua realeza, a sua majestade. Então a manifestação de uma teofania é um caso último, né, mais extremo. A gente poderia pensar aqui, dentro da ideia cristã, que a ideia de um Cristo vivo no mundo, né, ou seja, a mitologia por trás de Jesus, é uma teofania, tá certo? É, mas a gente tem aí outras inspirações nessa direção. A gente não tem teofanias recentes, né? A gente não fala de teofanias de forma recente, mas aqui teofania não é, por exemplo, um Deus que se manifesta camufladamente para testar a gente, que se camufla de um mendigo para pedir alguma esmola, ou se aparece na forma de um cachorro para guiar, tá? E isso são epifanias. A teofania, aquela deidade se faz revelada. Ela mostra quem ela diz quem ela fala de onde ela veio, tá certo? E isso daqui, gente, é só para a gente entender que essas manifestações não são coisas da nossa cabeça, ou só de populações afro-brasileiras, não. Quando Eliade estuda e traz esses conceitos, é porque esses conceitos são amplamente visíveis, essas manifestações são amplamente reconhecidas em várias culturas, tá? Então eu estou trazendo esses termos mais técnicos para a gente poder entender um pouco. E aí, como que os deuses, nossos deuses celtas, principalmente os irlandeses, né, se manifestam nos mitos? Através de encontros físicos. Esses encontros pode ser através das epifanias ou das teofanias descritos nos mitos. Através da metamorfose em animais. Então eles também aparecem se metamorfoseados em animais ali, né? Através de fenômenos naturais, como chuva, raio, ah, ventos, né? Ou de espaços naturais, não só fenômenos como um rio, como uma árvore, né? Uma montanha, o sol, a lua, né? Então eles se manifestam assim, eles não são esses fenômenos, eles não são esses espaços, eles se manifestam através de visões e sonhos. A gente pode pensar aqui nas jornadas meditativas, tá? Dentro desse mesmo espaço, através de artefatos, tesouros mágicos e sagrados. E aí aqui os artefatos, né, os tesouros mágicos ou os tesouros sagrados, ah, a gente tem exatamente essa noção desses tesouros mesmo. As quatro joias das Torres de Danann, os tesouros de Manannan, são manifestações dessas entidades, dessas deidades em alguma maneira. São as suas cratofanias, né? Enquanto os encontros físicos e as suas metamorfoses são as suas epifanias e as suas visões ali são as suas hierofanias, né? Mas a gente tem também essas cratofanias que acontecem tanto na manifestação de fenômenos naturais
quanto desses artefatos, desses tesouros mágicos sagrados aí que eles aparecem. E aí em detalhe, que esses primeiros 5, os encontros físicos, metamorfoses, fenômenos naturais, visões, artefatos, são mais referenciados durante o ciclo mitológico antes da chegada dos milesianos. Antes dos deuses irem para o Xi. Antes dos deuses irem para o outro mundo. Tá? Então, ainda que em alguns mitos posteriores a isso apareça, mas vai se tornando cada vez mais escasso essas manifestações. Por isso, inclusive, que a gente tem esse final do ciclo mitológico, né? E alguns poucos deuses é que vão se manifestando. A gente vê muitas manifestações, por exemplo, de Morrigan, a gente vê muitas manifestações de Manannan, que são psicopompos. E isso é interessante. Mas essas manifestações vão se tornando cada vez mais raras à medida em que a gente vai vindo mais recentemente em relação ao período histórico, né? Do que quando a gente pensa ali no ciclo mitológico, certo? Então, a partir do momento em que há a derrota para os milesianos, em que a Era dos Homens começa, a Era dos Deuses acaba e os deuses se retiram do mundo para o Xi, né? Eles emergem ocasionalmente do Xi. E essas imersões, ou seja, esses momentos em que os deuses aparecem, né, voltam, né, pode vir através das epifanias, pode vir através das cratofanias, pode vir através das hierofanias mais variadas, né, pode vir através das ontofanias, mas não vem através das teofanias. Tá? A gente não tem um mito que fala que aquele Deus saiu e se revelou neste mundo em sua totalidade. Mas que aquele Deus aparece, se manifesta, influencia essa realidade, mas vai ser mais ocasional. Aquilo que eu falei da diferença do sagrado e o profano, que nos mitos pode indicar para a gente nesse momento. Para de ser uma manifestação contínua, para ser uma manifestação mais ocasional e cada vez mais rara. Inclusive, é nesses ciclos que Envar começa a ser doado aos heróis também, tá? E aí a gente então entender Envar como uma manifestação vai ser importante. Entender ali que aquele cavalo não é só um cavalo de um ente, de um animal, de um pet de estimação, né? De um animal de estimação de Manannan. Aquele cavalo ele tem uma proposta, ele é um tesouro. E a proposta dele é essa manifestação, é permitir que aquilo que está no outro mundo se manifeste neste mundo. Então ele é aquele responsável pela travessia entre os mundos, ele é esse canal, essa ponte de conexão entre os mundos, ele é aquele que consegue cruzar essas fronteiras que são impossíveis tanto para quem está do lado de lá quanto para quem está do lado de cá, é aquele que transporta com segurança os deuses e os heróis entre os mundos, ele é, portanto, uma cratofania, e aí a gente começa a entender e a fechar o ciclo. Antes de eu continuar, vejam, percebam essa retórica. Ele permite a manifestação do que está do outro mundo neste mundo. A manifestação pode ser teofânica, ou seja, a manifestação pode ser daquela entidade se manifestando 100% nesse mundo. Então ele pode trazer aquela entidade, digamos, de carne e osso, né? real para se manifestar aqui. Mas ele permite que o que está do lado de lá se manifeste do lado de cá. E quando Lu chega com Envar para Sturredana, ele estava do lado de lá, ele estava na casa de Manannan, ele estava além das 9 ondas, ele estava além desse espaço, além dessa fronteira. Então ele aparece, ele vem, ele se manifesta, e para se manifestar, ele precisa de Envar. E é por isso que justifica Envar como uma cratofania. Ele permite que o Deus se manifesta, que aquela entidade se manifeste de forma forte, poderosa, tá? A possessão, qualquer que ela seja,
é uma forma de cratofania. Da mais leve à mais alta possessão, né? Da mais intensa à menos intensa, é uma forma de cratofania. Envar, ele é emprestado por Mannanan. Então, Mannanan empresta Envar. Ele não dá, ele empresta. E ele é emprestado a poucos escolhidos. E aí a gente tem algumas duplas interpretações aqui. Primeiro, Envar como empréstimo, a gente pode entender como um dom, que é dado e pode ser retirado. Né? Um dom que é dado e é devolvido. Um dom esse para possibilitar que aquele grupo, que aquela pessoa, que aquele ser, complete ali sua jornada, seu desafio, tá certo? Na maioria dos mitos, Envar não é emprestado a um humano mortal qualquer, salvo alguns heróis. Ele é emprestado aos deuses. Porque a montaria de Envar, quem monta Envar, são os deuses, não o humano. Envar não é montado pelos humanos, salvo algumas exceções, tá certo? Então essas exceções são quem? São os humanos escolhidos para montarem Envar. Mas a habilidade, né, Envar ali como essa manifestação, é um empréstimo que Mannanan dá a outra deidade, a outra entidade, para se manifestar, para transitar do lado de lá para o lado de cá. E aí fecha a argumentação que eu queria de Envar como sendo os processos de possessão, canalização e incorporação. Talvez ele não fosse um cavalo real, físico. Talvez fosse também, tá? Não, nada impede. Mas talvez Envar, na verdade, seja esse processo incorporativo, seja esse dom que Mannanan nos permite, nos presenteia, né? Abrindo esses portais, nos transformando em portais, em canais para a manifestação sagrada, para a manifestação divina nesta realidade. Ele é a espuma do mar, ele não é o mar inteiro. Ele é a espuma superficial que anda sobre o mar, não se aprofunda, não vai nas profundezas. Ele só transporta. Percebem? E quem está sendo transportado é o seu cavaleiro. Envar como uma montaria. E aí a ideia de que o cavaleiro controla a montaria, guia a sua montaria. Então, novamente, a noção aí de canalização, incorporação, possessão, aparecendo por essa ideia de ser o transporte, o meio pelo qual aquela entidade pode se manifestar. A ideia da incorporação, da possessão como um cavalo, né, do médium atuar como um cavalo, está presente em outras tradições africanas, afro-brasileiras e europeias. Então, a ideia do cavalo como símbolo de incorporação continua aparecendo em outros espaços. E aí a gente chega então no ponto. Vamos falar das possessões no druidismo contemporâneo. Vamos entrar um pouco mais nessa direção. Agora que eu trouxe para a gente a noção de que Envar pode ser o indício que a gente buscava para ver as possessões, ver essas manifestações nos textos, nos relatos irlandeses, pelo menos. Até porque, como a gente viu, essas manifestações não precisam ser só de possessão. Os deuses se manifestam de muitas maneiras e os mitos deixam muito claro essas manifestações. Os deuses não são ausentes. Não é como o deus cristão que é abscônditos, né, na ideia católica, ou seja, ele está fora do mundo e é totalmente estrangeiro a esse mundo, ou seja, ele não se manifesta de forma cotidiana e efetiva. Os nossos deuses na mitologia, eles também se manifestam, eles também são partes de manifestações e são partes, inclusive, em algumas tradições do mundo como um todo, né?
Então, Envar nos permite entender essas manifestações mais intensas, que requer um cavalo, que requer um transporte, que requer alguém capaz de fazer essa passagem, tá? E aí, novamente, é uma interpretação minha em associar Envar com a noção de possessão, incorporação e canalização, tá? Mas é algo que eu acho que a gente pode concordar que faz algum sentido. Talvez você não concorde, mas a retórica, acho que a interpretação passa em alguma medida por aí, tá certo? Então, no druidismo contemporâneo, a gente tem alguns grupos que estão tendo essas manifestações. E aí eu acho muito importante que a gente fale disso de forma franca, né? Como eu disse, o Lag, Olania e Alaklan teve essas incorporações no início, a gente já trabalhava, a gente já era um grupo de estudos, mas quando a gente resolveu firmar um grupo, foram essas incorporações que foram guiando, dando as estabilidades. Então hoje eu falo que se a gente é estável, grande, robusto, é porque a gente seguiu esses passos ditados e guiados, tá? Mas a gente vai ver que não foi só simplesmente seguir, acreditar e dar voz, não. A gente teve algumas camadas aí de importância para entender esses fenômenos, entender o que estava acontecendo com a gente. Então, assim, novamente, nós trabalhamos sim com isso. E a gente sabe que outros grupos estão trabalhando também. Alguns estão sendo quase que obrigados. As manifestações estão acontecendo. E ao acontecerem, elas precisam ser trabalhadas, ou então elas estão acontecendo de forma desordenadas, estão causando problemas. As manifestações estão ali, tá? Então a gente tem que aprender a enxergá-las e entender como lidar com elas. Se a gente vai adotar essa prática ou não, é uma segunda reflexão que a gente precisa fazer. Mas, de fato, os grupos, pelo menos do druidismo brasileiro, estão tendo manifestações cada vez mais frequentes. E aí, manifestações no geral, tá? Já grupos externos, a gente sabe que nos Estados Unidos tem alguns, a gente sabe que alguns outros também trabalham com outros nomes muitas vezes, talvez em influências mais sutis, isso do que é contado pra gente, porque a prática de muitos grupos, inclusive a prática mais profunda, quando essas manifestações acontecem de forma mais intensa, não costumam ser referenciadas. E acho que está tudo bem sobre isso também, se o grupo optar para que essas práticas sejam práticas mais internas do que externas, tá certo? E aí a gente entra nesse ponto. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Só que a gente muitas vezes é levado a agir de uma forma leviana em relação a essas incorporações. A gente é levado a agir muitas vezes na percepção de que são deuses, eu não posso censurar, são deuses, eu não posso fazer nada, são deuses, eu tenho só que obedecer. E aí eu acho que seguindo o conselho da Erin Rowan Lowry, a gente pode pegar as nossas tradições próximas, tanto indígenas quanto afro-brasileiras, para tentar entender como que eles lidam com esse sagrado quando eles se manifestam. E eles se lidam através de regras, de lidas, de expressões claras sobre condutas, tanto do médium, né, do cavalo, da pessoa que está ali acomodando o sagrado, quanto das regras do sagrado. Eu costumo dizer que tem coisas que a entidade não faz dentro do terreiro, ela faz do lado de fora, porque dentro do terreiro é proibida. Da mesma forma, dentro do terreiro, um terreiro bem estruturado, né, aquelas entidades vão se manifestar de uma forma coerente. E quando for a hora de ir embora, elas irão embora. Né? O médium também tem controle. Hoje eu não estou bem, não vou incorporar. Então, novamente, é importante esse controle. É entender que nós não somos escravos desse sagrado, mas que nós somos, pelo contrário, portais desse sagrado. Então essas regras, elas servem para acomodar esse sagrado em sua manifestação nesse mundo. Vamos lembrar que, como o próprio Eliade traz, o sagrado ele é muito mais intenso. Então a manifestação nesse mundo, ela precisa ser uma fração, ela precisa ser dominada, ela precisa ser circunstancial, ela precisa ser pontual e ela precisa ser compreendida ali na sua pontualidade, na sua ocasionalidade. Então o sagrado ele precisa se manifestar numa fração daquilo que ele é. E isso precisa ser condicionado para ser mantido, porque quanto mais intensa é a manifestação do sagrado, mais fugaz, mais rápida ela é e mais ela se perde, mais aquela energia se esvai.
e mais danos acontecem na matéria mundana, tá? Então, nessa percepção, né, a cratofania intensa demais, né, um relâmpago, por exemplo, quando cai no chão, pode provocar um incêndio. Um terremoto vai causar destruições. Um vulcão vai queimar e vai ser devastador. Uma tsunami, idem. Então, essas manifestações, quanto mais intensas, mais devastadoras elas são. Então, não é interessante para nós humanos que o sagrado se manifeste em intensidade pura, direta e imediata, mas que ele se manifeste em intensidade condicionada, que ele se manifeste de forma pontual, localizada, condicionado, para que aquela manifestação seja inteligível, compreensível, aprazível, para que o sagrado possa ser acomodado e talvez até mantido por um tempo maior ali naquela manifestação. Por isso é essencial ter essas lidas com o sagrado, saber como lidar com aquele sagrado manifestado, saber como lidar com aquela situação, saber lidar com essas regras. Então o que eu trago aqui foi o que o meu grupo foi construindo, foi vivenciando, né? E aí por isso que um relato de experiência sobre esse processo incorporativo nesses mais de 12 anos que a gente incorpora, 12 anos só de grupo, tá? É, Primeira coisa é que precisa haver um estudo e um preparo do grupo. É a primeira regra, a mais basal delas. Não sejamos levianos. Aconteceu uma incorporação. Vamos abrir então e nos próximos rituais nós vamos incorporar. Para tudo que vai dar errado. Para porque vai dar errado. Primeiro vai estudar, vai entender aquelas incorporações, vai entender esse processo, vai estudar, seja dentro do druidismo, dos mitos irlandeses, dos mitos gaélicos, dos mitos galeses, dos mitos bretões, dos mitos que você quiser buscar. Vai entender isso dentro da tradição, tanto quem são aquelas entidades, aquelas deidades, aquelas manifestações. Se ficou com dúvidas ainda, busque tradições próximas da sua vivência. Tá? Busque então espiritismo, umbanda, candomblé, povos nativos, porque são próximos da nossa vivência. Não tente achar práticas hindus, porque estão do lado de lá. Elas são interessantes depois, para você comparar as experiências. Mas para você entender, busque entender como que essas religiosidades trabalham, manifestam, quais são os preparos necessários, né? Mesmo dentro de um terreiro de umbanda, mesmo você chegando lá, se incorporou a primeira vez, você não vai ter autorização para fazer muitas coisas. Aquela entidade não tem autorização para trabalhar até que você tenha passado por uma formação própria e se habilitado. Então, estudo e preparo do grupo. O grupo precisa preparar. E nesse preparo, o grupo precisa é, é, entender como aquela manifestação vai acontecer. Ela não pode acontecer desordenada. Ela não pode ser de forma caótica, porque senão aquele sagrado se perde, aquele momento se perde. Essas incorporações precisam entrar, se forem ser aceitas dentro do grupo, dentro da ritualística do grupo, com um espaço específico, um espaço de início e de fim datados, né? No clã, no lag, por exemplo, a gente exatamente para manter essa fluidez e deixar com que as entidades presentes permaneçam por mais tempo, a gente coloca após o término do ritual. Então a gente tem como uma condição básica, né, de preparo ali do grupo que o ritual ele vai acontecer conforme o roteiro do início ao fim. Ao final do ritual, as entidades que forem se manifestar serão bem-vindas, né? Exatamente para que aquela entidade também não venha só para trabalhar, que ela possa comer, que ela possa dançar, que ela possa curtir, que ela possa vivenciar aquela festa, aquele momento. Ainda que haja, sim, muito trabalho mágico e espiritual sendo feito mesmo no momento de festa. Então, é muito importante que a gente pense isso, que a gente entenda esse espaço, esse lugar, tá? Ah, de que o estudo e o preparo do grupo é importante. A ritualística vai precisar ser alterada para acomodar aquele espaço, para criar as condições e aquelas regras. E aí isso entra no nosso segundo ponto. A gente precisa eleger
métodos de desenvolvimento e validação condicionados. Então, o primeiro ponto é eleger quais serão os métodos de desenvolvimento. Quem pode incorporar? É qualquer um que chegar? Então, sou de fora do grupo, eu cheguei com incorporação, nunca incorporei na vida, mas vou incorporar pela primeira vez. Eu posso? O grupo vai me autorizar? Vai me dar passagem? Não vai? É só gente do grupo? Só gente antiga? Quem pode? Quem pode, pode por quê? Se eu quero incorporar nesse grupo, quais são os desenvolvimentos que eu preciso fazer? Porque a incorporação tem o seu glamour. Ainda que eu questione, né, eu recebo, então para mim não é glamouroso, mas muitas vezes quem está de fora vê aquela manifestação do sagrado e acha bonito, tem um glamour, e mesmo quem incorpora às vezes gosta de falar, nossa, tal deidade vem em mim, né? Tem um glamour ali, tem um brilho, um encanto, um empoderamento da ideia de você ser o receptáculo do divino, ou do divino poder se manifestar. Mas quem serão essas pessoas? Como que elas vão desenvolver? O que é condicionante para que ela possa incorporar? No GLAG, por exemplo, nós temos uma regra bem básica, duas, né, na verdade, mas que acabam redundando. Apenas Vats e druidas podem incorporar, porque são cargos iniciados de longa data. Então apenas Vats e druidas podem incorporar. Bem, além deles, Morrigan, que é a madrinha, a padroeira, né? Ela é a deusa de regência do clã, que é uma psicopompa, foi ela que começou, foi com ela que a gente iniciou todo o processo de incorporação. Morrigan, quando incorporada, pode autorizar outras pessoas e outras entidades. Então a gente condiciona a dona da casa, por assim dizer, né, a rainha do nosso clã, a regência, a fiscalização do que pode e não pode acontecer espiritualmente. Então, caso alguém que não seja Vati incorpore, precisa da autorização dela. Ah, mas e se acontecer de incorporar sem autorização? Às vezes acontece. Em rituais mais abertos, quando vem gente de fora, quando vem gente de outras tradições, às vezes trazem. A gente lida. Aquela entidade vem, se manifesta, principalmente se a pessoa já for um médium experiente. Se a pessoa estiver habituada a incorporar, aí é até mais fácil. Dependendo, a gente até autoriza, porque aquela entidade, aquela pessoa ali pode estar trazendo algo útil, tá? Mas a entidade vem, a gente agradece, a gente conversa, a gente dispensa. Aquela pessoa não está no seu lugar de trabalho, não está no seu lugar de proteção, inclusive. Então, aquela entidade, a menos que haja uma outra tutela, por exemplo, uma liderança espiritual daquela pessoa, alguém que faça parte do grupo daquela pessoa que possa cuidar dela, a partir das regras daquele grupo, ou então uma anuência clara de Morrigan, aí a gente libera. Mas de resto, se alguma manifestação acontecer, a gente acolhe, mas a gente dispensa, tá? Exatamente para preservar o médium e o ritual, o espaço ritualístico. Porque a gente também não pode se enganar. Incorporação é um canal aberto. A gente tem que garantir, e aí entra, né, a validação, a gente precisa garantir formas de validar e de configurar de que aquelas entidades que estão manifestadas com um interesse benéfico, né? Que não estão manifestadas ali com interesse de caos, de destruição, de morte, né? A gente sabe que existem entidades mal intencionadas. E existem entidades cuja energia é danosa, tóxica. Então elas podem se manifestar, elas podem usar esse portal aberto. Daí, novamente, o que vai entrar no tópico seguinte, o preparo necessário, né, o condicionamento necessário. Então, a gente sempre tem esse processo, né, de garantir muito claro o desenvolvimento, quem pode, precisa, quem está habilitado a incorporar tem que desenvolver, tem que querer desenvolver, e no LAG tem muito pouca gente que aceita desenvolver, na verdade, hoje que incorpora sou eu, mas tem
outras pessoas que estão começando a flertar, a sentir, a querer desenvolver, né? Que incorpora de forma oficial, né? Mas a maioria dessas pessoas é, é, fica pensando se quer ou se não quer desenvolver. E aí essas pessoas vão desenvolver, vão trabalhar, vão manifestar, vão entender, vão se aprofundar. Porque não é fácil. Inclusive as primeiras incorporações são horríveis. O nosso corpo sofre porque o sagrado irrompe, né? Ele explode um monte de coisa, então o corpo fica todo estranho quando a gente volta. Isso é relativamente normal e é como uma academia que a gente vai malhando para ganhar força e ganhar complexidade. Então, temos que nos desenvolver, criar métodos de desenvolvimento. Cada grupo vai criar o seu. E aqui não existe um método celta que chegou até nós. Eu acredito que ele tenha existido no passado, mas não chegou até nós. Então a gente precisa sim se inspirar em outros grupos próximos, paralelos, que possam nos ensinar nessa direção. Bem, a validação é importante. Nós precisamos eleger as lideranças, aqueles que vão ficar acordados, por assim dizer, precisam ter muito esclarecidos meios de validar aquela manifestação, não na dúvida de que o médium esteja ou não incorporado, mas também a gente não pode se negar que tem pessoas que sim fingem eventualmente, né? E isso existe em qualquer lugar. Ah, mas a gente precisa ter métodos de validação de que aquela entidade, por exemplo, é quem ela diz ser. De que a gente está de fato lidando com uma manifestação do sagrado, nominal, benéfica e bem intencionada. Bem-vinda, por assim dizer. Então essas validações precisam acontecer. No LAG, muito antes do LAG Salag, na época, né, que a gente ainda tinha os grupos de estudos, eu passei uns 3 anos testando Morrigan manifestada para ter certeza antes de confiar como eu hoje confio absurdamente nessa manifestação. Eu passei 3 anos testando, duvidando, estudando, condicionando. E em momento algum Morrigan se negou a me dar as provas que eu precisava, se negou a dar as validações, porque é sobre isso. Essas entidades que manifestam, elas entendem essas necessidades. Então elas não estão ali como tiranas, como governantes que fazem o que bem querem. Essas validações fazem parte das regras da casa, fazem parte da lida da casa, né? Então elas vão ser respeitadas e a gente pode sim exigir, condicionar, demonstrar, né? Só que isso precisa ser combinado com o grupo, porque não adianta você, na hora ali da manifestação, chegar alguém e aí você falar, ah, fale tal coisa em tal língua, faça isso. Não é isso. Não é isso que eu estou chamando de validação. É o grupo, principalmente as lideranças. Às vezes quem vai incorporar nem precisa saber quais serão as válvulas, até saudável que não saiba, né? Quais serão as válvulas de validação. É o grupo pensar e criar uma métrica, ó. Quando incorpora tem que ter tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não precisa ser sempre tudo, mas entre aquele checklist ali de validações, você consegue tirar uma maior legitimidade e uma menor legitimidade, tá? Então isso é muito importante mesmo. Preparo do ambiente do corpo é fundamental. Se o ambiente não estiver energeticamente limpo, seguro, tranquilo, ah, se as energias que estão circulando ali não são energias prósperas, não são energias de elevação, nós podemos sim atrair nos processos incorporativos o que eu chamo de zombeteiros, né? Que são esses espíritos que vêm para atrapalhar, para criar o caos. Então a gente pode sim atrair esse tipo de pegada e as coisas vão sair do controle. Então, primeira coisa é o ambiente. Eu costumo usar traçagens de círculo, ainda que simbólicas, né, para condicionar os espaços. Eu costumo sacralizar o ambiente, meus rituais seguem esses passos exatamente para que aquele espaço esteja sacralizado e próprio para aquela manifestação, seja ela como ela for. E o preparo do corpo. A entidade sagrada ela é muito intensa, ela é muito visceral, ela vai de fato mexer em tudo no seu corpo,
vai beber, dependendo da entidade, mais do que você beberia, comer coisas que você não come, fazer com seu corpo coisa que você não faz. Mas sim, tudo isso passa pelo seu corpo. Ainda que a maioria das entidades leve consigo, né, ou seja, no momento em que acaba a incorporação, as principais sensações, por exemplo, ter ficado bêbado, né, vão embora, o corpo passou. Então, não é porque a entidade levou a bebida embora que você vai soprar no bafômetro e vai dirigir. Porque o álcool passou pelo seu fígado, ele está sendo metabolizado pelo seu fígado, ele está sendo metabolizado pelo seu corpo. O seu corpo é parte desse processo. Então, você precisa preparar. Em alguns casos, por exemplo, quando eu tenho rituais prévios e tudo mais, para me ajudar a ter menos desgaste físico com a incorporação de Morrigan, eu aumento minha ingestão de carne. Me ajuda muito, tá? Tenho conhecimento de relatos de outros grupos, não vou citar, não vou expor aqui, né, em que algumas entidades pedem maior hidratação, não usar, não consumir álcool, não consumir drogas, deixar o corpo bem limpo, tá? Então, ou seja, são coisas, são preparos necessários. A maioria dessas entidades nos ensinam, quando a gente pergunta como preparar o corpo, ela vai dizer o que precisa ser feito para aquele corpo, na maioria das vezes. Nem sempre é uma regra geral. Às vezes é uma regra bem pontual do que precisa ser feito naquele corpo ali para prepará-lo, tá? Então a gente tem que seguir esses preceitos, a gente tem que levar a sério. Se eu sou um médium de incorporação, se eu sou esse cavalo, sempre que tiver um ritual, não sei se eu vou incorporar, não sei se eu não vou, eu faço o preceito. Eu sigo as regras para o meu bem-estar, para que eu possa voltar melhor, né? E aí entra, né, essa dinâmica de preparação, de condução ali do ambiente e do corpo. Se eu não estou preparado, se eu não estou bem, se meu corpo não é um bom receptáculo, eu não incorporo. E as entidades aceitam o nosso não. Eu lembro que no EPDRC, no Encontro Paulista, que eu fiz essa palestra sobre Envar, a gente teve um primeiro ritual para Morrigan, que aconteceu entre as atividades e que eu senti a presença dela querendo incorporar muito forte. Nossa, mas foi muito forte, foi muito forte. Mas eu sabia que aquele não era um bom momento, porque iria alterar o fluxo do cronograma do ritual e talvez alterar o fluxo das palestras. Então eu não me senti confortável para dar passagem. E eu disse não. E eu fui respeitado. Ainda que no momento que eu disse não, eu pelo menos senti uma energia indo para cima, né, fazendo e uma a revoada de ai, gente, né, maritacas, né, aconteceu para todos os lados ali, com gralhados para todos os lados. Acho que quem esteve presente vai lembrar desse relato. No dia seguinte, nós tivemos outro ritual para Morrigan e conduzindo esse ritual estávamos eu, Juju Couto, né, do Vessa, que somos pessoas que temos algum costume de lida com a incorporação. Então, naquele ritual, eu me senti aberto para dar passagem. E assim eu fiz. Então, o não é respeitado, tá? Quando eu não estou preparado, quando não tá, o ambiente não é o ideal, não dê passagem. Prepare e cuidado com os participantes. Se você trabalha com incorporação, você tem que preparar os seus participantes também para a presença daquele sagrado. Você tem que ensinar aqueles participantes como se portar, o que fazer, o que não fazer, ter esse cuidado ali para que os participantes também tenham a melhor experiência com aquele sagrado. Não é só acontecer e deixar os participantes de lado, né? Auxiliar esses participantes durante o processo, né, e explicar o que está acontecendo, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Você tem que preparar, inclusive energeticamente. Limpar, oferecer auxílio e cuidado a esses participantes durante o processo, após o processo incorporativo, caso algum resíduo energético tenha ficado. Preparar eles para receber aquela carga energética manifestada ali, que talvez alguns sejam mais sensitivos, né? Então,
tem que ter um cuidado também com quem está participando. Explicar o que é uma incorporação, quais são as regras, as possibilidades, para que aqueles participantes possam também lidar com o que está acontecendo e terem clareza, né, do que eles estão vendo de uma forma mais ordenada. Nessa direção, as regras têm que ser claras na casa. Vocês já devem ter percebido que é aqui que eu estou querendo chegar. As regras da casa, ou seja, as regras do espaço, precisam estar muito bem esclarecidas antes das deidades começarem a se manifestar. O que é permitido e o que não é, o que pode e o que não pode. Esses limites precisam estar estabelecidos de forma clara, consensual, entre todos os praticantes residentes daquela casa, né, ou seja, todos os membros daquele grupo, e serem comunicados de alguma forma, seja simbólica, verbal, específica, com os participantes, com as pessoas que estão ali prestigiando aquele ritual. Mas esses limites precisam acontecer, eles precisam estar ali, eles precisam ser citados, tá? As regras da casa são respeitadas, as deidades respeitam as entidades que vieram com boa intenção respeitam as regras da casa. Ainda que algumas, né, como o Bavo, por exemplo, se sente meio contrariada, vai dar uma, que saco, não vou gostar, mas vamos novamente lembrar das tradições afro-brasileiras. Os herês fazem isso. Os herês tentam fugir dessas regras, tentam fugir desse espaço, tentam burlar essas regras, mas eles respeitam quando tem que respeitar, tá certo? E aí entra nesse ponto da hospitalidade como base. Nos mitos, o que a gente tem muito claro é a regra da hospitalidade. O que é hospitalidade? É o anfitrião te receber com o melhor que ele pode e o hóspede ser honroso com o seu anfitrião, né? Então, ou seja, respeitando o espaço, as regras da casa e não causando tumulto. Então, quando a hospitalidade é tida como base, como a primeira e grande regra, essas entidades precisam agir dentro e vão agir dentro da regra da hospitalidade. Só que a hospitalidade requer um anfitrião, requer alguém responsável, dono pelo espaço. Então, por exemplo, dentro do lar eu sou o sumo sacerdote. Por regra, eu sou o anfitrião. Quando eu incorporo, na minha ausência, alguém assume esse espaço, alguém assume essa liderança, alguém assume essa voz de comando. Tem que ter esta pessoa e essa pessoa tem que se entender enquanto anfitrião. Ele é o dono da casa, é ele quem vai ajustar essas regras caso precise, aplicar, correr atrás dos herês, dessas entidades que talvez estejam tentando burlar aí as regras, né? Que estão tentando agir fora da convencionalidade, é esse anfitrião que vai determinar. Inclusive, é ele quem vai perceber, por exemplo, que o corpo da pessoa, o corpo do médium está desgastando demais. Então tá na hora de parar, tá na hora de ir embora. Ou deu a hora, as pessoas precisam ir embora. É ele quem vai dizer o tempo, que vai adestrar ali, que vai condicionar aquela execução. É ele quem vai determinar isso, que vai dizer o que pode ser ofertado de comida e de bebida, pensando inclusive no corpo do médium, né, condicionando aquela entidade a beber às vezes água, ou a beber menos, ou a reduzir a quantidade de álcool, ou a reduzir ou aumentar a quantidade de ingestão, ou oferecer carne, ou oferecer outro alimento, ou oferecer o que vai ser. É o anfitrião quem vai dar essas regras e quem vai dizer ali como que aquela casa funciona e quais são os limites que aquela entidade precisa respeitar, para além das regras da casa, para além dos limites já convencionados, em relação ao que está acontecendo naquele momento, tá? Então, o anfitrião ele é a peça-chave para isso tudo acontecer. E ele tem que ter não só o domínio dessa voz, mas domínio mágico espiritual, porque ele vai precisar lidar com outras coisas. Inclusive, caso um zombeteiro entre, caso alguma energia caótica aconteça, é o anfitrião que vai ter que ou lidar ou solicitar alguém que esteja ali acessível, que lide com essa energia, que condicione essa energia, que trabalhe essa energia. Ele quem vai administrar o espaço.
E ele tem que ter segurança em administrar o espaço. Então, o anfitrião tem que ser, por exemplo, de preferência, alguém ligado ao grupo, ligado à casa, ligado ao espaço, o dono daquele lugar, tá? Ou então, simbolicamente, represente o dono daquele lugar. Precisamos de despertos auxiliando. Não adianta a gente fazer a festa dos deuses, então a gente está fazendo um rito com 10 pessoas, dessas 10, 9 incorporam. Ou então as 10 incorporam. Vai dar ruim. Nós precisamos de despertos no plural, que auxiliem tanto a deidade nas suas necessidades fisiológicas, quanto auxiliem o anfitrião na manutenção do espaço, que estejam ali para auxiliar, para prestar cuidados aos participantes, né? Nós precisamos dessas pessoas que nas tradições afro-brasileiras eles são chamadas de cambono. A gente não tem uma palavra para isso, né? Mas precisamos desses auxiliares, precisamos dessas pessoas despertas que vão fazer esse auxílio. E é recomendado que estejam mais pessoas despertas do que pessoas incorporadas, tá? Então isso também é algo a ser medido. Quando a gente tem muitos médios de incorporação num espaço, a gente pode condicionar. Hoje vai incorporar você e você, o anfitrião, o regente, o sacerdote do momento, o oficiante, pode condicionar isso de alguma forma, né, para evitar um desgaste maior ali nesses momentos, tá certo? Conhecimento e desenvolvimento de longa data com o dom e a entidade. Então, se você tem esse dom, vá desenvolver, vá entender, vá trabalhar. Comece com uma canalização mais leve, emanando a energia, irradiando. Se afinize com aquela energia, conheça aquela sensação, se entenda com aquela deidade, faça muitas meditações com aquela deidade, vá entender quem é a deidade, a entidade, vá pesquisar mitos, se aprofunde sobre aquilo que está acontecendo, entenda as sensações do seu corpo, vá de forma gradual, não tenha pressa. O sagrado, se deixar, às vezes manifesta no bum, né? Igual um raio, igual um vulcão, explode de uma vez só. Não tenha essa pressa. Não entre nessa pira de, porque o sagrado eu tenho que dar conta. Não. Vá devagar, vá acostumando, vá treinando o seu corpo. É igual a academia. Se você sair pegando o peso mais alto só porque os outros estão pegando, você vai se lesionar, você vai se machucar, tá? Então, vá devagar, vá conhecendo, vá buscando você mesmo os seus métodos de desenvolvimento e de validação do que está acontecendo, dando concessões, permissões ali momentâneas, temporárias e continuadas até você se sentir seguro para se entregar 100%, tá certo? Eu falo que é como se fosse um namoro, né? Você conhece, vai papeando, vai conhecendo, depois você não começa um namoro de fato até chegar no casamento. Então, primeiro faça todo esse processo. Não pule essa etapa, ela é muito importante. E a partir disso, é fundamental que haja um bom estado físico, mental e espiritual do médium. Se você não está num bom dia, eu estou gripado, eu estou doente, a incorporação pode piorar, abaixar mais a sua imunidade, porque vai enfraquecer sua energia. Eu costumo dizer que a gente gasta muita energia, que é como se a entidade consumisse aquela nossa energia ali. A gente volta bem acabado, bem acabado. Então preserve a sua saúde. Dependendo do que você tem de saúde, então nem tente. Eu tenho ainda, não tenho um estudo sobre isso, então o que eu estou falando aqui é um achismo da minha cabeça. Mas, inclusive, a partir de estudos chineses do I Ching, o fígado é o órgão relacionado em algumas tradições, que não são as célticas, a essas manifestações, a essas passagens, é o órgão no qual o sagrado se manifesta. Então eu tenho para mim que o nosso fígado pode ser o órgão que talvez corporeamente ele trabalhe mais a incorporação, que faz sentido porque ele limpa essas toxicidades, esses excessos, né? Então ele pode ser o órgão ali responsável por trabalhar esses excessos. Então problemas de fígado, por exemplo, ou alguns outros problemas como cardíaco, talvez não sejam interessantes se você está incorporando. Então conheça seu corpo, conheça a sua saúde, trabalhe, esteja bem fisicamente. Trabalhe o seu mental. Se você está num dia deprê, num dia que você não está bem, se você não se sente bem acolhido, não incorpore. Porque a chance que você tem, às vezes, de acabar dando passagem para alguém, algum ser
por causa dessa ligação da depressão, da tristeza, né, do mal-estar mental com outras entidades pode ser grande. E aí você pode acabar não gostando do que você vivenciou. Ou então não conseguindo dar os seus limites também, porque é fundamental que você imponha os limites do que a entidade pode ou não pode no seu corpo, tá? Então, quando a gente não está bem mentalmente, né, bem emocionalmente, a gente pode acabar fraquejando isso. E espiritualmente também, com as proteções em dia, com o corpo preparado, confiante da sua espiritualidade. Não use as incorporações, as manifestações como forma de trampolim. Não use essas incorporações como eu preciso de uma resposta, vou incorporar. Eu preciso de tal coisa, vou incorporar. Eu quero chegar em tal lugar, vou incorporar. Vou fazer uma magia, vou incorporar. Não use como um trampolim, não use como um atalho, tá certo? Retenha a sua espiritualidade sadia, praticada no dia a dia, concernida, né? Trabalhe-se, esteja bem física, mental e espiritualmente. Entenda que a incorporação, as manifestações são ferramentas que o divino usa, que o sagrado usa para se manifestar. Não que você usa para contactá-lo, não que você usa para conversar com ele. Para conversar com o sagrado, você pode fazer uma meditação, você pode buscar outros métodos de contato, um ritual, uma prece, mas a incorporação não é um atalho. Não deve ser um atalho. E agora chega no final, né? Cuidados posteriores. Terminou de incorporar, tem alguém para cuidar de você, né? De preferência alguém que possa te levar até em casa ou durma no espaço, principalmente se for novo para você, se estiver acontecendo agora, né, começando a acontecer, seu corpo vai desgastar muito, você vai precisar descansar, mesmo que você volte bem, você sinta que você está bem, entenda, você ainda está com aquela energia emanada, o cansaço vai bater. Então, quem está incorporando, não é de bom tom que essas pessoas, por exemplo, ajudem na limpeza do ritual, ajudem nesse processo, a não ser que isso faça parte da regra da casa e que aquela pessoa se condicione para isso. Inclusive, o anfitrião condicione as incorporações antes de desgastes maiores acontecerem, né? Mas o ideal é que essas pessoas possam descansar. Volte, se hidrate, coma algo se você quiser, mas de preferência coisas leves, né? Mas se hidrate sim, se hidrate bastante. É, Volte a sentindo o seu corpo, mexa, descanse, relaxe e vá dormir. Vá dormir. No dia seguinte, de preferência, coma algo mais leve. Pode ser que você passe mal após algumas incorporações, principalmente no início, tá? Diarreia, vômito, uns desarranjos, como a gente em Minas costuma dizer, pode acontecer no seu organismo. Exatamente tanto pelo excesso de comida, de bebida, que pode estar associada a isso, mas principalmente por causa da passagem desse sagrado, tá? Então ele vai alterar ali metabolismos seus temporariamente, mas na maioria das vezes isso é temporário e passa rápido. Então permaneça com uma dieta mais leve, se hidratando bastante e descanse. Muito descanso, tá? Muito descanso. Então, o cuidado ele começa desde o grupo e termina no grupo e individualmente com a pessoa. Mas ele passa pelo grupo, pela pessoa, pelos participantes, pelo ambiente, pelas regras, até chegar nesse momento posterior, né? Nesse momento de autocuidado, de cuidado aí, para se reinserir no mundo, né? Voltar às suas habilidades, às suas ciências plenas aí e voltar a ter o seu corpo integralmente ali, posse sua, tá? Caso você seja um médium que apague, que não se lembre, eu sou desses, eu não lembro nada do que acontece. Peça que pessoas anotem para você recados, peça que alguém seja responsável por ter essas informações. Caso você se lembre, não confie 100% em tudo que você lembra, pode ter coisas que estão apagadas, então peça sempre que tenha alguém ali para anotar, para cuidar, para passar recados, para que você possa também comparar o que você lembra ou não lembra, tá? Isso é muito importante também. Então, são cuidados que a gente precisa ter. Esses são passos
construídos a longo prazo. Como eu disse, nós começamos antes do clã ser clã, né, antes do lag existir propriamente dito, foram 3 anos, 3, 4, quase 4 anos de preparo, de lida, de entendimento, de estudo, de desenvolvimento. Mesmo depois que o clã começou com as incorporações de Morrigan, na época, o Silas, que é um dos fundadores, anotava tudo, pedia informações, ia lá, sistematizava, solicitava para saber como que as coisas iam ser feitas. As próprias deidades dão essas orientações quando elas são condicionadas a dar essas orientações. Você pode perguntar, você pode falar, você pode sugerir, você pode trazer essas entidades para te auxiliar e trabalhar, tá? Mas, inclusive, é interessante que você escolha uma dona ou um dono da casa, né? Uma pessoa que vai ser o responsável por auxiliar aquele processo ali e te dar mais firmeza, né? Ou seja, gerenciar de forma espiritual e te dar as orientações mais pontuais, tá? Isso é muito importante, muito importante, tá? E aí eu concluo então com essa ideia de que Envar é um tesouro, né, um artefato, um ser mágico, mas esse dom, né, um tesouro, algo mágico de Manaman, emprestado aos escolhidos, emprestado aos deuses que ele escolhe. Então, novamente, não é qualquer um que incorpora, não é qualquer um que vai ter esse dom. Não é qualquer um que vai receber este dom. E não é qualquer Deus que vai se manifestar, ou qualquer entidade que vai se manifestar. Tá certo? Então a gente tem que entender que há ali uma triagem. Pode ser até que aquela entidade se manifeste no grupo tal, no seu não está se manifestando. Entenda que há uma triagem. Vamos confiar nessa triagem. Tá certo? Talvez seja uma questão de tempo. No início só Morrigan se manifestava no lag. E hoje outros deuses já começam a se manifestar. Tá? Então vamos entender que há essa triagem, que há esse empréstimo e vamos entender isso. Se você acha se você se deslumbra com a incorporação, entenda, ela pode não ser para você. Se você não tem esse dom, respeite, aceite e agradeça. Porque quando eu incorporo, pelo menos eu perco a festa toda. Eu não lembro de nada. Eu falo que meu corpo vai para a festa e eu não lembro. Eu não fui, né? É, então, assim, agradeça. Se você é médico em corporação, pense se você quer realmente desenvolver. Se você quiser desenvolver, desenvolva. Não se entenda que o escolhido, gente, não é a ideia de eleito, de um melhor, não. É aquele que é escolhido. Inclusive, eventualmente, sacrifícios são escolhidos, né? A gente tem que lembrar que pessoas que eram sacrificadas ou animais que são sacrificados também são escolhidos. Então, escolhido não é porque é melhor ou pior. São aqueles que recebem esse dom. São aqueles capazes de ser a atuação de Envar nessa realidade, naquele grupo, tá? E aí, por fim, o sagrado é avassalador. Sua mediação, a manifestação deve ser sempre mediada. O sagrado não se manifesta integralmente, de forma leve, de forma tranquila, de forma boa, tá? A manifestação do sagrado, ela é sempre avassaladora, ela é sempre intensa demais. Então, se a gente não mediar isso, a gente vai ter problema. A gente vai ter problema. Então, lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Criem suas regras. E mesmo em rituais que não tenham incorporações, lembrem que as manifestações do sagrado precisam ser mediadas. Elas não podem ser intensas. Inclusive é para isso, em tese, que um ritual serve, né? Para condicionar a manifestação. Tá certo? Então, com isso, eu encerro, trago aqui um pouquinho das minhas referências, me abro aí para os debates, para as conversas via chat, né? É, mas fico à disposição de vocês aí, tá certo? Tem aqui o meu Instagram, né? D'Artagnan.abdias com 2 S. Quem quiser conversar comigo, debater um pouco mais sobre o tema, até porque essa palestra fica salva, né? Então, caso não tenha mais o chat ao vivo, mas você queira conversar comigo, você pode me mandar uma mensagem no Instagram que a gente debate sobre esse tema. Fico à disposição de vocês. Espero ter auxiliado. É um tema muito amplo, daria para a gente discutir isso por muito mais tempo. Então eu tentei ser o mais breve e conciso que eu posso e tentei trazer um pouco de como o lag, como eu
pratico, né, como eu trago essas teorias e como o Lag tem feito aí, o Lanian e a Larklana tem feito com essas incorporações, trazendo regras, trazendo guias, trazendo formas de manifestar essa, essas manifestações de forma mais pontual aí para vocês, para que vocês possam de fato se se embebedar, né? Se abarcar aí com com essa teoria para que ela possa ser útil na vida de vocês, tá bom? No mais, eu acho que minha palestra ficou gigantíssima. Peço desculpas à organização do evento. Agradeço a organização do evento, deveria ter agradecido no início, mas agradeço demais. Parabenizo por mais um encontro paulista. Tenho um carinho enorme com esse encontro. Um carinho enorme com vocês. Infelizmente não estarei presencialmente, né? A distância e o trabalho me impede, mas não poderia deixar de dar minha contribuição. Então eu me desculpo pela palestra enorme, mas é um tema que eu queria me dedicar e que eu gostaria muito que ele fosse levado nessa integridade. Então, eu me desculpo com vocês, fico à disposição e é isso. Até breve, um beijo no coração de vocês e tchau, tchau.